que experimentam a sua influência. Não há qualquer intensidade, mediunidade, É a faculdade de sentir bem perto, presença espiritual. Mediunidade é a faculdade de sentir bem perto, presença espiritual. e os médios são os que experimentam a sua influência. Não há qualquer intensidade. Quando é sentida
vamos todos cantar os nossos parabéns à nossa companheira. À nossa companheira. Estamos à espera dos artistas. Os chamas. Ok, vamos lá. 1, 2, 3. Partidinho, em fraternizações, no intervalo, depois no intervalo do seminário, todos poderão ter a oportunidade de levar deixar-se aqui equipado. Opa, obrigada, meus amigos, por esta linda canção. Obrigada, meus amigos, por esta coração de terem cantado esta linda canção. Nosso agradecimento por esse momento tão bonito. A música encanta, não é? Ainda mais quando a gente vê o resultado da dedicação do grupo. Estão de parabéns. Eu sou bastante emocional, então, em alguns momentos, a emoção vem realmente do coração aos olhos, não é? É muito bonito. E vamos construir essa nau. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho para muitos lugares ainda, especialmente para o coração dos espíritas, que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho e ficam fazendo divisões no movimento, causando dificuldade dentro das casas espíritas, como se essa fosse a tarefa do espírita, e não a de viver a proposta que Jesus nos ofereceu de fraternidade, de compreensão, de apoio mútuo. Já são tantas as dificuldades. Não podemos nos esquecer que o Mestre nos chamou a atenção para o fato de que uma casa dividida, ela não tem como sobreviver. A casa dividida, ela rui um momento, ou no momento, ou no outro momento. Então, a proposta é de efetiva unificação, conforme nos chama a atenção tantos expoentes do nosso movimento ao longo do tempo. As pessoas adoram, desculpem, as pessoas adoram e falam de Bezerra de Menezes. Só que no momento de seguir a sua orientação, há muita dificuldade. Desculpem, só um segundinho. Estou no meio da atividade, não posso te atender agora. Está todo mundo te ouvindo, tem umas 70 pessoas na sala. Depois a gente fala. Ligo, tchau. Tá bom. Desculpem. Essa aqui é minha filha. Desde ontem que eu estou tentando falar com ela sem conseguir. Ela deve ter percebido as ligações agora e tentou devolver, não é? Bom, então nós terminamos a nossa atividade antes do almoço, vendo as diretrizes e sugestões de trabalho que a gente pode utilizar na atividade com o adulto, não é? Na casa espírita. Entendemos que há um leque de opções, que nós não estamos restritos a um único tipo de atividade e que a gente precisa oferecer esse leque de opções na casa espírita. Naturalmente, se a casa é pequena, ela ainda tem poucos frequentadores, ela vai ter, de repente, uma palestra pública, um estudo do Livro dos Espíritos, e possivelmente não possa passar muito disso, pelo menos por um tempo. Mas depois a casa vai crescendo, vai se desenvolvendo, vão surgindo oportunidades, pessoas vão vindo, e de repente forma um contingente de interessados e se cria um grupo do estudo sistematizado da doutrina espírita. Se abre um dia, de repente, para o estudo do Evangelho, uma palestra,
e assim sucessivamente. E a casa vai se ampliando, vai necessitar preparar trabalhadores para suas diversas atividades, e ela seguirá mais ou menos conforme a direção que ela receber. A responsabilidade é daquelas pessoas que assumiram a direção da casa. E a casa vai refletir naturalmente a direção. Nós temos visto como a responsabilidade é muito grande das pessoas que assumem a responsabilidade de dirigir uma casa espírita. Porque elas não podem fazer conforme o seu arbítrio pessoal. É um compromisso assumido com Cristo. E as ações desse grupo de pessoas precisam refletir a proposta cristã na Terra. Porque senão, para que nós estamos dirigindo uma casa espírita? Para a projeção do nosso ego? Para simplesmente figurar? Isso não nos vai levar a lugar nenhum, a não ser decepções para a futura reconstrução daquilo que nós não fizemos bem ou deixamos de fazer. Então, a proposta efetiva que nós encontramos é de trabalho. A casa vai crescer na medida em que as coisas forem acontecendo. Enquanto ela não pode, não tem contingente, não tem pessoas, faz aquilo que é possível. Às vezes é uma reunião pequenininha, que depois vai crescendo devagarinho. Mas consciente de que a multiplicação é o sentido da proposta de Allan Kardec. Os grupos não devem ser grandes, não é interessante que sejam muito grandes, porque o dia que falha um grupo grande desses, há um baque no movimento espírita. Há uma dificuldade que é visível dentro da sociedade. Quando são pequenos grupos e um deles falha, de alguma maneira deixa de existir por alguma razão, não há um prejuízo tão grande para o movimento. Então, a proposta de Kardec é a multiplicação dos pequenos grupos. Quanto mais grupos nós tivermos, melhor é. É preferível, segundo a expressão do codificador, você ter 10 grupos de 20 pessoas do que você ter um grupo com 200 pessoas. É isso que ele nos coloca. Então, quando nós temos muito ânimo de nosso grupo ser muito grande, o que é que nos está movendo naquele sentido? Por que a gente precisa de um grupo tão grande desse jeito, com um poder concentrado nas mãos de uma pequena diretoria? Será que isso é vantajoso? Não seria melhor ter uma multiplicidade de pequenas diretorias com pequenos grupos, em que todo mundo tivesse voz dentro do trabalho, para realizar a tarefa, dando oportunidade a outras pessoas de também se integrarem? Não seria melhor, de repente, isso? Então, nós temos que refletir com Allan Kardec. O estudo sistematizado da doutrina espírita é uma oportunidade magnífica de formar pessoas. Não apenas no sentido do trabalho na casa, mas formar a pessoa, o indivíduo, o cidadão, aquela pessoa que vai ser diferente pelo fato de ter compreendido a proposta espírita, que vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor cidadão, um melhor filho, uma melhor filha, porque está compreendendo a proposta. E, naturalmente, ao longo do tempo da sua integração dentro da casa, esse indivíduo poderá vir a ser um trabalhador também da casa espírita e do movimento. Se ele entender a proposta do ESD, seguramente ele terá condições de dar uma boa contribuição, tanto para a casa como para o movimento espírita. Porque no bojo do ESD está o conceito da unificação. O conceito da união dos espíritas, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que temos o mesmo propósito. Todos nós desejamos a felicidade. Agora, infelizmente, em alguns momentos, alguns entendem que a sua felicidade depende da infelicidade do outro. É uma contradição terrível, porque, na verdade, ninguém é feliz enquanto o outro é infeliz. Então, movidos pelas nossas imperfeições, inferioridades, inveja, e a gente vai se movimentar contra o nosso próximo, com uma lição tão maravilhosa e tão luminosa como essa que a doutrina espírita nos oferece. Quando nós vermos uma coisa dessa, lamentemos e oremos pelo companheiro ou pelos companheiros, porque ainda não entenderam. Agora, não deixemos que utilize o nosso ouvido de paiol, porque nós não estamos obrigados a ficar ouvindo queixas e reclamações enquanto nós temos tanto trabalho para fazer. Aquele que tem tempo a se queixar e falar mal dos outros é porque não está cumprindo a tarefa que lhe cabe. Quando está trabalhando, não tem tempo para isso. Então, a proposta da
Federação Espírita Portuguesa, como é de toda a federação bem orientada, é de unificação do movimento, de união das casas, de união dos espíritas em torno desse ideal maravilhoso que é renovador do mundo. Nós estamos construindo uma nau, já não temos mais o que descobrir nas terras que a gente já conhece. Mas e a terra ignorada da nossa própria interioridade? E a realidade espiritual que nos aguarda, luminosa, brilhante, na qual nós não poderemos entrar se nós não tivermos sintonia com esse propósito superior. Então, é uma nau imensa, ela se chama Terra, e nós estamos construindo essa nau, viajando pelo espaço ao encontro do nosso destino. Mas se uns remam para um lado, outros remam para o outro, outros querem levantar a vela no sentido contrário, como é que nós vamos chegar em algum lugar? Então nós teremos percalços, dificuldades, enquanto não caminharmos em uníssono. Paulo já nos chamou a atenção. Se nós formos atentos ao toque da trombeta e nós seguirmos o toque da trombeta, então nós teremos condições de realizar muito. Mas se o toque da trombeta não for uníssono, se cada um ouvir como bem entende e quiser fazer o que lhe parece que seja melhor, então nós estaremos perdendo o nosso tempo. Nós vamos agora fazer um exercício, desculpem pela digressão, isso tudo veio a inspiração da construção da nau, não é que nós ouvimos da outra vez, a música que nós tivemos aqui, mas ela nos tocou muito profundamente dessa vez. Nós vamos elaborar grupos agora, e em grupo nós vamos preparar, com o material que nós vamos distribuir para vocês, aquilo que vocês considerariam um encontro do ESD. Nós temos aqui, a proposta é trabalhar com a unidade de Deus, nós temos 4 roteiros aqui, cada grupo vai trabalhar com roteiro, acho que a gente tem a mesma quantidade que tinha de manhã de pessoas, nós podíamos formar, eram 8 grupos, não era isso? Então nós podemos formar 8 grupos, 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40 e poucas pessoas. Então, se nós formarmos 8 grupos, vai dar 5 vezes 8, 40. 5, 6 pessoas. Então, começamos com grupinhos de 5, e aí, se sobrar gente, vai agregando nos grupinhos de 5. Nunca deixem formar um grupo maior do que 5 pessoas inicialmente. Só depois, conforme for sobrando, se vocês estiverem num grupo que tiver 6 pessoas, olhem se todos os outros têm 5 já. Tudo bem isso? Para que todos os grupos tenham no mínimo 5 pessoas. Bom, depois que vocês trabalharem, eu vou explicar direitinho, antes de vocês se dividirem, vocês vão apresentar para todos, nós vamos fazer um círculo, tentar fazer um círculo com todo mundo depois aqui, e a gente vai apresentar o resultado do nosso trabalho. O que vocês vão considerar? É básico, é fundamental vocês olharem que tem objetivo. Tem um objetivo geral da unidade, não é? Que é o módulo Deus, e nós temos os roteiros. Dentro do roteiro, esse é providência divina, por exemplo, seria o roteiro 4. Tem os objetivos específicos. Bom, a partir daí, vocês examinem o que é que tem aqui. Aqui não está colocado introdução, desenvolvimento e conclusão. Não está posto desse jeito. Então, elaborem. Como é que vocês introduziriam, com base nesse material que tem aqui, ou outro, porque esse aqui é só um direcionamento, como é que vocês desenvolveriam essa atividade? Com sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. Pensem nas possíveis atividades que poderiam ser desenvolvidas com as pessoas para chegar a alcançar esses objetivos específicos que estão dentro do módulo. Tudo bem para todo mundo? Então, nós não temos aqui definido exatamente qual é o procedimento. Tem alguns PowerPoints, algumas citações dos livros, de onde foi tirado alguma coisa do conteúdo, não é? Mas fica a critério de vocês. Se quiserem livros para consultar, tem, não tem? Quiserem consultar o Livro dos Espíritos, de repente, o Evangelho segundo o Espiritismo, podem pedir, a gente providencia, não é? Se for necessário, tá? Se vocês sentirem falta. E elaborem. Vamos ver quanto tempo nós vamos dar para esse trabalho.
meia hora nos grupos para vocês poderem elaborar esse roteirinho. E dentro do roteirinho, principalmente, colocarem, além de como vão introduzir, como vão desenvolver, como vão concluir, no desenvolvimento, ou na introdução, ou na conclusão, que ações, que atividades vocês propõem para que possam ser desenvolvidas esse conteúdo ser apresentado e ser assimilado pelos participantes. Considerem tudo que nós conversamos sobre os adultos, tudo bem? Pode ser assim? Alguma dúvida? Não? Tá. Considerem que vocês têm um material que ele é colocado à disposição, inclusive pode ser baixado no site ou pode ser adquirido. Hoje em dia, o ESD, da Federação Espírita Brasileira, conta com 3 tomos. O tomo 1 e o 2, que são a parte fundamental, e o tomo 3, que seria a parte complementar. Então, aqueles roteiros que vocês encontram ali, ele traz proposta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês estão obrigados a seguir aquilo? Não, ninguém está obrigado a seguir. Então, aquilo é uma proposta. Normalmente, precisa de adaptação conforme o grupo que a gente trabalha. Então, o que nós estamos tratando hoje aqui é de forma prática, com base nos conceitos levantados pela manhã, vocês conseguirem pegar um roteiro desse, uma ideia dessas, e projetar a própria atividade, a reunião, como ela vai ser. Tudo bem? Isso vale para o ESD, depois poderá valer para o Livro dos Espíritos, em que vocês selecionam, por exemplo, no dia de estudo, da pergunta 1 até a pergunta 16. Como é que isso vai ser feito? A gente vai simplesmente sentar em torno, botar as pessoas e ler as perguntas e cada um comentar? É isso que a gente vai fazer? Ou nós vamos fazer alguma outra proposta que seja mais interessante, mais dinâmica? Estão prestando atenção no que a gente está colocando para vocês? Que é muito simples você pegar um livro, sentar em torno, botar as pessoas num círculo e ficar lendo as perguntas e cada um comentando. Isso aí todo mundo pode fazer, não pode? Agora, a gente trabalhar com isso sendo interessante, dinâmico, com as pessoas pesquisando antes, trazendo as suas propostas, as suas experiências relacionadas com aquele assunto, dá um pouquinho mais de trabalho para o facilitador. Não é? Exige dele conseguir despertar o interesse das pessoas nisso. Porque é muito fácil, todo mundo se acomoda, vem, se senta e fica esperando o facilitador, aí nesse caso é mais bem monitor ou expositor ou palestrante, dar o conteúdo para ela. Nós vamos dar o conteúdo pronto para as pessoas? A ideia não é essa. Tá certo? Nós vamos proporcionar formas do pessoal chegar ao conteúdo, pelo próprio esforço. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Vamos nos dividir. Cada bloquinho desse é um só, né? Então, vamos dividir nos grupos. Parece que tem 2 para cada grupo, se a gente conseguir formar 8 grupos. Bom, então nós terminamos a nossa atividade antes do almoço, vendo as diretrizes e sugestões de trabalho que a gente pode utilizar na atividade com o adulto, não é? Na casa espírita. Entendemos que há um leque de opções, que nós não estamos restritos a um único tipo de atividade e que a gente precisa oferecer esse leque de opções na casa espírita. Naturalmente, se a casa é pequena, ela ainda tem poucos frequentadores, ela vai ter, de repente, uma palestra pública, um estudo do Livro dos Espíritos, e possivelmente não possa passar muito disso, pelo menos por um tempo. Mas depois a casa vai crescendo, vai se desenvolvendo, vão surgindo oportunidades, pessoas vão vindo, e de repente forma um contingente de interessados e se cria um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. Se abre um dia, de repente, para o estudo do Evangelho, uma palestra, e assim sucessivamente. E a casa vai se ampliando, vai necessitar preparar trabalhadores para suas diversas atividades, e ela seguirá mais ou menos conforme a direção que ela receber. A responsabilidade é daquelas pessoas que assumiram a direção da casa. E a casa vai refletir naturalmente a direção. Nós temos visto como a responsabilidade é muito grande das pessoas que assumem a responsabilidade de dirigir uma casa espírita.
porque elas não podem fazer conforme o seu arbítrio pessoal. É um compromisso assumido com Cristo. E as ações desse grupo de pessoas precisam refletir a proposta cristã na Terra. Porque senão, para que nós estamos dirigindo uma casa espírita? Para a projeção do nosso ego? Para simplesmente figurar? Isso não nos vai levar a lugar nenhum, a não ser decepções para a futura reconstrução daquilo que nós não fizemos bem ou deixamos de fazer. Então, a proposta efetiva que nós encontramos é de trabalho. A casa vai crescer na medida em que as coisas forem acontecendo. Enquanto ela não pode, não tem contingente, não tem pessoas, faz aquilo que é possível. Às vezes é uma reunião pequenininha, que depois vai crescendo devagarinho. Mas consciente de que a multiplicação é o sentido da proposta de Allan Kardec. Os grupos não devem ser grandes, não é interessante que sejam muito grandes, porque o dia que falha um grupo grande desses, há um baque no movimento espírita. Há uma dificuldade que é visível dentro da sociedade. Quando são pequenos grupos e um deles falha, de alguma maneira deixa de existir por alguma razão, não há um prejuízo tão grande para o movimento. Então a proposta de Kardec é a multiplicação dos pequenos grupos. Quanto mais grupos nós tivermos, melhor é. É preferível, segundo a expressão do codificador, você ter 10 grupos de 20 pessoas do que você ter um grupo com 200 pessoas. É isso que ele nos coloca. Então, quando nós temos muito ânimo de nosso grupo ser muito grande, o que é que nos está movendo naquele sentido? Por que a gente precisa de um grupo tão grande desse jeito, com um poder concentrado nas mãos de uma pequena diretoria? Será que isso é vantajoso? Não seria melhor ter uma multiplicidade de pequenas diretorias com pequenos grupos, em que todo mundo tivesse voz dentro do trabalho, para realizar a tarefa, dando oportunidade a outras pessoas de também se integrarem? Não seria melhor de repente isso? Então nós temos que refletir com Allan Kardec. O estudo sistematizado da doutrina espírita é uma oportunidade magnífica de formar pessoas, não apenas no sentido do trabalho na casa, mas formar a pessoa, o indivíduo, o cidadão, aquela pessoa que vai ser diferente pelo fato de ter compreendido a proposta espírita, que vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor cidadão, um melhor filho, uma melhor filha, porque está compreendendo a proposta. E naturalmente, ao longo do tempo da sua integração dentro da casa, esse indivíduo poderá vir a ser um trabalhador também da casa espírita e do movimento. Se ele entender a proposta do ESD, seguramente ele terá condições de dar uma boa contribuição, tanto para a casa como para o movimento espírita. Porque no bojo do ESD está o conceito da unificação, o conceito da união dos espíritas, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que temos o mesmo propósito. Todos nós desejamos a felicidade. Agora, infelizmente, em alguns momentos, alguns entendem que a sua felicidade depende da infelicidade do outro. É uma contradição terrível, porque na verdade ninguém é feliz enquanto o outro é infeliz. Então, movidos pelas nossas imperfeições, inferioridades, inveja, e a gente vai se movimentar contra o nosso próximo, com uma lição tão maravilhosa e tão luminosa como essa que a doutrina espírita nos oferece. Quando nós vermos uma coisa dessa, lamentemos e oremos pelo companheiro ou pelos companheiros, porque ainda não entenderam. Agora, não deixemos que utilize o nosso ouvido de paiol, porque nós não estamos obrigados a ficar ouvindo queixas e reclamações enquanto nós temos tanto trabalho para fazer. Aquele que tem tempo para se queixar e falar mal dos outros é porque não está cumprindo a tarefa que lhe cabe. Quando está trabalhando, não tem tempo para isso. Então, a proposta da Federação Espírita Portuguesa, como é de toda a federação bem orientada, é de unificação do movimento, de união das casas, de união dos espíritas em torno desse ideal maravilhoso que é renovador do mundo. Nós estamos construindo uma nau, já não temos mais o que descobrir nas terras que a gente já conhece, mas e a terra ignorada da nossa própria interioridade? E a realidade espiritual que nos aguarda, luminosa, brilhante, na qual nós não poderemos entrar se nós não tivermos sintonia com esse propósito superior.
Então é uma nau imensa, ela se chama Terra, e nós estamos construindo essa nau, viajando pelo espaço ao encontro do nosso destino. Mas se uns remam para um lado, outros remam para o outro, outros querem levantar a vela no sentido contrário, como é que nós vamos chegar em algum lugar? Então nós teremos percalços, dificuldades, enquanto não caminharmos em uníssono. Paulo já nos chamou a atenção. Se nós formos atentos ao toque da trombeta e nós seguirmos o toque da trombeta, então nós teremos condições de realizar muito. Mas se o toque da trombeta não for uníssono, se cada um ouvir como bem entende e quiser fazer o que lhe parece que seja melhor, então nós estaremos perdendo o nosso tempo. Nós vamos agora fazer um exercício, desculpem pela digressão, isso tudo veio inspiração da construção da nau, né? Nós ouvimos outra vez a música que nós tivemos aqui, mas ela nos tocou muito profundamente dessa vez. Nós vamos elaborar grupos agora, e em grupo nós vamos preparar um material que nós vamos distribuir para vocês, aquilo que vocês considerariam um encontro do ESD. Nós temos aqui, a proposta é trabalhar com a unidade de Deus. Nós temos 4 roteiros aqui, cada grupo vai trabalhar com um roteiro. Acho que a gente tem a mesma quantidade que tinha de manhã de pessoas. Nós podíamos formar, eram 8 grupos, não é isso? Então nós podemos formar 8 grupos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40 e poucas pessoas. Então, se nós formarmos 8 grupos, vai dar 5 vezes 8, 40, 5, 6 pessoas. Então, começamos com um grupinho de 5, e aí, se sobrar gente, vai agregando um grupinho de 5. Nunca deixe de formar um grupo maior do que 5 pessoas inicialmente. Só depois, conforme for sobrando, se vocês estiverem num grupo que tiver 6 pessoas, olhem se todos os outros têm 5 já. Tudo bem isso? Para que todos os grupos tenham no mínimo 5 pessoas. Bom, depois que vocês trabalharem, eu vou explicar direitinho antes de vocês se dividirem, vocês vão apresentá-los para todos. Nós vamos fazer um círculo, tentar fazer um círculo com todo mundo depois aqui, e a gente vai apresentar o resultado do nosso trabalho. O que vocês vão considerar? É básico, é fundamental vocês olharem que tem objetivo. Tem um objetivo geral da unidade, não é? Que é o módulo Deus, e nós temos os roteiros. Dentro do roteiro, esse é a providência divina, por exemplo, seria o roteiro 4, tem os objetivos específicos. Bom, a partir daí, vocês examinem o que é que tem aqui. Aqui não está colocado introdução, desenvolvimento e conclusão, não está posto desse jeito. Então elaborem como é que vocês introduziriam, com base nesse material que tem aqui, ou o outro, porque esse aqui é só um direcionamento, como é que vocês desenvolveriam essa atividade, com sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. Pensem nas possíveis atividades que poderiam ser desenvolvidas com as pessoas para chegar a alcançar esses objetivos específicos que estão dentro do módulo. Tudo bem para todo mundo? Então, nós não temos aqui definido exatamente qual é o procedimento. Tem alguns PowerPoints, algumas citações dos livros, da onde foi tirado alguma coisa do conteúdo, não é? Mas fica a critério de vocês. Se quiserem livros para consultar, tem, não tem? Quiserem consultar o Livro dos Espíritos, de repente, o Evangelho segundo o Espiritismo, podem pedir, a gente providencia, não é? Se for necessário, tá? Se vocês sentirem falta. E elaborem. Vamos ver quanto tempo nós vamos dar para esse trabalho. Meia hora nos grupos para vocês poderem elaborar esse roteirinho. E dentro do roteirinho, principalmente, colocarem, além de como vão introduzir, como vão desenvolver, como vão concluir, no desenvolvimento, ou na introdução, ou na conclusão, que ações, que atividades vocês propõem para que possam ser desenvolvidas, esse conteúdo ser apresentado e ser assimilado pelos participantes. Considerem tudo que nós conversamos sobre os adultos, tudo bem? Pode ser assim? Alguma dúvida?
Não? Tá. Considerem que vocês têm um material que ele é colocado à disposição, inclusive pode ser baixado no site ou pode ser adquirido. Hoje em dia, o ESD da Federação Espírita Brasileira conta com 3 tomos. O tomo 1 e o 2, que são a parte fundamental, e o tomo 3, que seria a parte complementar. Então, aqueles roteiros que vocês encontram ali, ele traz proposta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês estão obrigados a seguir aquilo? Não, ninguém está obrigado a seguir. Então, aquilo é uma proposta, normalmente precisa de adaptação conforme o grupo que a gente trabalha. Então, o que nós estamos tratando hoje aqui é de forma prática, com base nos conceitos levantados pela manhã, vocês conseguirem pegar um roteiro desse, uma ideia dessas, e projetar a própria atividade, a reunião, como ela vai ser. Tudo bem? Isso vale para o ESD, depois poderá valer para o Livro dos Espíritos, em que vocês selecionam, por exemplo, no dia de estudo, da pergunta 1 até a pergunta 16. Como é que isso vai ser feito? A gente vai simplesmente sentar em torno, botar as pessoas e ler as perguntas e cada um comentar? É isso que a gente vai fazer? Ou nós vamos fazer uma outra proposta que seja mais interessante, mais dinâmica? Estão prestando atenção no que a gente está colocando para vocês? Que é muito simples, você pegar um livro, sentar em torno, botar as pessoas num círculo e ficar lendo as perguntas e cada um comentando. Isso aí todo mundo pode fazer, não pode? Agora, a gente trabalhar com isso sendo interessante, dinâmico, as pessoas pesquisando antes, trazendo as suas propostas, as suas experiências relacionadas com aquele assunto, dá um pouquinho mais de trabalho para o facilitador, não é? Ele exige dele conseguir despertar o interesse das pessoas nisso, porque é muito fácil, todo mundo se acomoda, vem, se senta e fica esperando o facilitador, aí nesse caso é mais bem monitor ou expositor ou palestrante, dar o conteúdo para ela. Nós vamos dar o conteúdo pronto para as pessoas? A ideia não é essa. Certo? Nós vamos proporcionar formas do pessoal chegar ao conteúdo pelo próprio esforço. Tudo bem, gente? Vamos lá então, vamos nos dividir. Cada bloquinho desse é um só, né? Então, vamos dividir nos grupos. Parece que tem 2 para cada grupo. Se a gente conseguir formar 8 grupos. Qualquer dúvida que tiver, nós estamos por aqui, tá ok? A proposta era que vocês, com base no material que foi entregue, não é? Que lá já tem a definição do tema, tem a definição do objetivo geral e objetivos específicos, que vocês desenhassem um roteiro, principalmente indicando as dinâmicas que vocês utilizariam para a introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a gente passou nos grupos avisando, é um grupo já conhecido de vocês. Vocês se encontram com ele regularmente. Vocês poderão ter apresentado a atividade para o grupo na semana anterior e depois. Podem ter definido até um livro para ler, que de repente eles estão lendo dentro do tema. O que vocês acharem que é conveniente fazer. Tudo bem, então? Com essa proposta, nós vamos ouvir agora as conclusões dos grupos. Tem um microfone, a Carlota está com o microfone na mão. Então, o grupo que for falar primeiro pega o microfone e apresenta, e os demais examinem. A partir do momento que o grupo apresentar a ideia é nossa. A ideia não é mais daquele grupo. Nós podemos fazer com a ideia o que a gente quiser. A gente pode dizer que está muito boa, a gente pode achar que não está boa, que poderia melhorar isso, melhorar aquilo, e o grupo não vai ficar ofendido, muito pelo contrário, vai ficar atento para ver o que ele pode enriquecer com as propostas que nós vamos apresentar. Tudo bem, gente? Beleza? Quem quer começar? Ótimo, já está ali o microfone. Esse grupo vai dizer qual foi
a unidade, qual foi o assunto dentro da unidade de Deus? Todos é a unidade de Deus, né? Ora, nós tínhamos Assunto objetivos, tá? o objetivo, o roteiro era provas da existência de Deus. Ok. Os objetivos? O objetivo geral era apresentar Deus como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. E o específico era citar e analisar provas da existência de Deus. Ok. Todo mundo entendeu? A nossa reflexão, chegámos à conclusão, fizemos uma proposta e da seguinte maneira: na introdução iríamos procurar perceber o que cada um conhece de Deus e íamos fazer uma exposição individual. Cada um iria dizer aquilo que acha ou que entende por Deus. No desenvolvimento, presumindo que já tínhamos enviado um material para leitura e cada um pudesse ter investigado sobre o tema, iríamos desenvolver o que cada um leu e investigou, cada um iria dizer o que fez, e também achámos importante falar sobre a experiência de cada um na forma como Deus entra na sua vida, ou participa na sua vida. Achamos que seria proveitoso fazer a utilização do material que agora, não sei se vocês têm conhecimento, tem passado no National Geographic, o Cosmos, na série Cosmos. Iríamos aproveitar e apresentar uns 3 a 5 minutos sobre essa série, que fala sobre o universo, a criação do universo, com o objetivo de mostrar quão magnânimo é a criação, para que todos pudessem entender o tema. E depois, no final do desenvolvimento, o facilitador devia compreender o que cada um depreendeu do apresentado. Na conclusão, seria clarificar e concluir o que a doutrina explica sobre o assunto, e cada um explicaria o que esse esclarecimento da aula lhe proporcionou, aquilo que lhe modificou, aquilo que lhe acrescentou, ou como passa a ver a vida depois desse. Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Algum comentário, gente? Bom, vocês perceberam que o grupo teve o cuidado de colocar a participação efetiva dos participantes, não é, em todas as etapas. Ok. A gente tem dinâmicas para poder fazer isso. No começo, por exemplo, se é um grupo um pouco grandinho, assim, de 30 pessoas, e cada um for falar, você já terminou o tempo, não é? Então, tem que, de repente, dar uma dinâmica, colocar eles trabalhando numa espécie de trabalhinho rápido de grupo, para eles manifestarem opinião, não é, a respeito dessa presença de Deus na vida deles, ou alguma coisa assim como vocês colocaram, e então eles apresentarem a resposta do grupinho. E rápido, 1 minutinho para apresentar, porque aí já entra aquela introdução, não é? Então tem que adequar mais ou menos ao tempo que a gente tem. Agora, achei muito interessante ir buscar no Geographic Channel a informação que lá está passando, nós temos que estar acompanhando, sugerir que as pessoas assistam antes, com antecipação, para vir para o debate com isso. Ou levar, inclusive, um resuminho na sala, não é, durante uns 5 minutinhos. Muito interessante. Temos que usar esses recursos mesmo. Tem muito material hoje. Se você for pesquisar na internet, vai encontrar bastante coisa. Cuidado para selecionar de uma fonte que seja boa, para a gente não vir com informações duvidosas, não é? Mas muito interessante. A conclusão é uma tentativa de levar o pessoal a refletir. Olha, nós vimos tudo isso, mas a doutrina nos trouxe o quê? Com base na nossa leitura, naquilo que a gente viu. Está fechando, porque já apareceu lá atrás, vocês já leram antes. Nos debates que vão acontecer na hora do desenvolvimento, isso vai aparecer. Então, ali no final, não é só ali que está aparecendo a doutrina, agora é a hora do fechamento. E aí dá a chance, de repente, não todo mundo, mas quem gostaria
de dizer, depois dessa análise, no que afeta a sua relação com Deus, a partir do conhecimento que você teve. Bom, só que nós temos um detalhe. Qual era o objetivo? Prestem atenção. Qual era o objetivo? O específico. Citar provas. Isto. Citar provas da existência de Deus. Então tem que ser direcionado para isso. Tá certo? Não deixar só falar da sua relação. Nem o que na vida dele demonstrou, provou para ele que Deus existe. Como a crença em Deus é uma questão de convicção pessoal, a gente pode até ver opiniões de cientistas, mas a ciência ela não tem posicionamento definido sobre o assunto. Tá certo? Então, as provas que nós vamos encontrar é na convicção das pessoas, na evidência da natureza. Por isso, o Discovery Channel aí pode ser muito bem aproveitado nessa hora, não é? Olha aqui que os homens descobriram. Como é que se explica um universo como esse? É papel do facilitador conduzir no sentido do alcançar o objetivo. Não pode nunca perder o objetivo de vista. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bom. Algum comentário? Vamos para outro grupo? Pode, sem problema. É o mesmo tema. Olha, vamos ver como é que o outro grupo armou. É bem interessante, inclusive, não é? O outro grupo ter trabalhado o mesmo tema. Microfone. Ok. Nós fizemos um bocadinho diferente, porque fizemos os nossos próprios objetivos gerais e específicos, mas de qualquer das formas vai dar ao mesmo. O objetivo geral é interiorizar o que é Deus. O objetivo específico, neste caso, é identificar as provas da existência de Deus. Nós quisemos complementar e acrescentarmos os atributos da divindade, perceber o que a ideia de Deus é inata, que é uma das perguntas que vem no livro dos Espíritos, e a lei de causa e efeito, que é aquela que tem mais impacto em todos nós. Depois, pensámos nisto, quanto tempo iríamos demorar a fazer a aula. Neste caso, 1h30. Foi a previsão que fizemos. Depois também pensámos que materiais é que deveríamos usar, porque a nossa dinâmica que nós escolhemos foi exatamente formar um grupo, dependendo do número de pessoas, entre 3 a 5 pessoas, para debater as questões do livro dos Espíritos. E neste caso definimos 5, caso fosse assim possível. E nesse âmbito, então, depois de eles fazerem exatamente esta reflexão sobre as perguntas dos livros dos Espíritos, em que uma delas é o número 4, que é a existência de Deus, a prova da existência de Deus, iríamos também, antes disso, e peço desculpa que eu esqueci-me, no início, apresentar um trabalho também da National Geographic, que seria uns 5 minutos, em que é do macro ao microcosmo, isto é, começa no universo e acaba na nossa célula. Pensamos que era bastante interessante. Era o mesmo que ela tinha falado ali, não? É outro ou é o mesmo? É outro. É outro, né? É o mesmo? É outro, é diferente. É diferente. Vocês estão vendo que as fontes, né, a fonte até pode ser a mesma, mas os conteúdos são diferentes. Ótimo. Depois, o que é que nós definimos para apresentar a conclusão? Definimos que iríamos pegar numa base que já tínhamos preparada de PowerPoint, onde estaria lá também o livro dos Espíritos e a Gênese, para complementação, e iríamos acrescentar as próprias conclusões do grupo. Por isso, necessitávamos ter um secretário extra-grupo, isto é, que iria pegar as conclusões todas e fazer um apanhado para apresentar no final. É uma síntese. E depois, para consolidar os conhecimentos, achámos que, neste caso, como é o que é Deus, achámos que seria interessante fazer um questionário para verificar o que é que as pessoas auferiram daquilo que tivemos a apreender. Onde é esta a nossa preparação. Ok. Bem, vocês veem que o tema é o mesmo e a forma de desenvolver é totalmente diferente, né? Se nós tivéssemos um terceiro grupo tratando do mesmo tema, vocês veriam que seria ainda diferente. E é isso mesmo. E a depender do grupo que nós estamos trabalhando, a gente tem que introduzir modificações, adaptações, porque a realidade daquele grupo é a condição dele, é o nível que ele pode aprofundar ou não, e a gente tem que conhecer isso dentro do grupo. Então, são diferentes formas. Interessante, no final, pode ser que não dê tempo para todo mundo responder um questionário, mas dá a oportunidade de que as pessoas, com base em algumas perguntas, que são, de alguma maneira, do processo da hemêutica, então, fazer esse processo de ligação do assunto.
Não dá para atender isso aqui. Pronto, está fechado. Pronto. É que eu tentei chamá-la no intervalo e ela não atendeu, então agora está de novo. Essa é a minha filha. Vamos lá. Então, isso aí pode dar aquela oportunidade de trazer o assunto para as situações da vida. Não é? Se a gente conduzir direitinho, fazendo as pessoas refletirem e trazerem provas da existência de Deus. Pensem nisso. Dentro do conteúdo agora, o que você tem, o que você apresentaria como algo que te dá convicção da existência de Deus. Isso é fundamental, os outros ouvirem, a gente vai complementando, fica muito bom. Ok. O outro grupo. Então nós pensamos como introdução. Qual é o tema? Existência de Deus. Existência de Deus. O objetivo específico. O facilitador. Não. Tem um objetivo específico aí. Esse é o tema. Exato. Vê se tem um objetivo específico. O que ele pedia? Conceituar a providência divina. Tá certo. Conceituar a providência divina. Então o facilitador, numa introdução, propõe a pesquisa desse tema a cada um dos participantes. Vamos ter em conta que é uma turma de 10 alunos ou 10 participantes. Certo. E vai dividir-se em grupos de 2 a 3. O facilitador, portanto, sabendo a formação de cada um, vai orientar a pesquisa no seu tríplice aspecto, tendo em conta as bases do doutrina espírita. Portanto, alunos que tenham, ou participantes que tenham uma formação mais filosófica, irão fazer uma pesquisa prévia em casa da filosofia, filósofos que estão ligados à doutrina espírita, como Sócrates, como Platão, como Hegel. Portanto, seria o grupo 1. Isto seria o primeiro grupo, tendo em conta a pesquisa filosófica. A segunda pesquisa do grupo 2 iria, portanto, isto tendo em conta que é um estudo prévio, é a ciência, e vão pesquisar a Gênese, autores como o Carlos de Sagan, que já foi aqui citado, no livro do Cosmos. Podia fazer uma ligação mais científica e ligar, portanto, com a Gênese. E o terceiro grupo ia fazer os estudos mais ligados à religião, pesquisando autores dignos como o Leão de Muniz, Chico Xavier, Divaldo Pereira de Franco, portanto, os ensinamentos de Joana de Ângeles. E esses trabalhos iriam ser apresentados, e o Evangelho segundo o Espiritismo, claro. Portanto, iriam fazer uma ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses trabalhos iriam ser apresentados, portanto, na primeira aula. E há outra situação. Depois iria haver uma parte, isso é a parte de pesquisa de cada um dos grupos, e iria haver outra pesquisa individual, que cada um iria, portanto, refletir o que é que significava Deus para si. Então iriam-se levantar questões como as seguintes: o que significa Deus para si, como encontrou Deus, que relação tem com Ele na sua vida. Portanto, cada um iria participar com a sua experiência pessoal. Depoimento. Isso é a introdução. Portanto, tinha o trabalho para casa, o estudo prévio, os participantes já não iriam partir de uma base a zero, já viriam com conhecimentos, com elementos estudados. A segunda parte, tendo em conta o desenvolvimento, teríamos de ter em conta, portanto, o método socrático de pergunta-resposta. O facilitador iria, portanto, perguntar aos participantes determinadas questões e eles iriam responder, aproveitando os trabalhos elaborados por cada participante e também tendo em conta as experiências pessoais. Depois finalizaríamos este tema. Na conclusão, o facilitador iria apresentar um PowerPoint em que ia expor as ideias essenciais que pretendem que os participantes tenham adquirido. Portanto, fazer uma compilação daquilo que eles apresentaram, que estudaram e que apresentaram, podendo existirem algumas lacunas, e nesse sentido o facilitador iria preencher essas lacunas, e pronto, e seria a conclusão. Tudo bem, alguém quer comentar?
põe bastante atenção. A introdução ficou carregada, com 2 atividades intensas. Então, a parte da pesquisa ela pode ser colocada justamente no desenvolvimento. Se vocês iniciam com a pessoa tendo pensado, foi pedido para ela fazer um depoimento, aqueles que quisessem fazer, então, um depoimento breve. Alguns deles iriam falar, nem todo mundo, a respeito da sua relação com Deus, como foi o que vocês colocaram. Isso poderia introduzir o assunto. Fica todo mundo. Agora nós vamos, então, para a segunda parte, com algumas perguntas, e vamos utilizar a pesquisa que vocês fizeram. As perguntas tinham que alcançar todos aqueles conteúdos que foram previstos pesquisar, para que cada grupo tivesse a chance de se manifestar no momento apropriado. E seria um debate, então, com chance de todo mundo falar. Ótimo. Aí viria a conclusão, como vocês colocaram, está muito bem. Só observaria isso. A introdução ficou muito carregada com as 2 atividades. A introdução, e a gente tem que medir mais ou menos isso, a maior parte da atividade ela é desenvolvimento. É onde vai o grosso do assunto e das dinâmicas e tudo. Introdução e conclusão são as partes menores do processo. Vamos dizer que em 1h30, a introdução vai ter uns 15 minutos, no máximo 20, e a conclusão também outros 15, 20 minutos. O resto do tempo é desenvolvimento. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bom. Gostei muito dos trabalhos até agora apresentados. Vamos lá. O outro grupo, nós estamos no 4º grupo, não é isso? Nós temos 6. Boa tarde. Boa tarde. O nosso grupo optou por uma situação talvez... Está ligado? Peço desculpa. Portanto, nós optámos por uma situação mais modesta, partindo do pressuposto de um grupo mais realista, com base, portanto, na maioria da população que nos chega aos centros. Não elaborávamos de imediato, portanto, um texto tão complexo, porque... Qual é o assunto de vocês? O nosso assunto é atributos da divindade. Atributos da divindade, o objetivo específico? O nosso objetivo é levar as pessoas a concluir, saber quem é Deus e saber depois quais são os seus atributos. Okay. E tendo em conta que, portanto, a experiência talvez nos levasse nesse sentido, tendo em conta que a maioria das pessoas que nos chegam aos centros são, na maioria, pouco letradas, nós não podemos levá-las logo a fazer grandes trabalhos. Apenas, portanto, fazer a apresentação, questioná-las sobre o que é Deus, levá-las a responder o que é Deus e, posteriormente, motivá-las para que elas em casa possam, através do livro dos Espíritos, do Evangelho, procurarem as próprias respostas, particularmente no livro dos Espíritos, porque é que ele tem-nos dado estas respostas mais diretas. De seguida, quando o grupo, ao ter feito o trabalho e trazendo as suas conclusões, elas eram expostas, cada um em função das questões que eram colocadas, e concluiríamos depois com alguma explicação, alguma questão menos esclarecida sobre o assunto. Não iríamos ter, digamos, parece um pouco vago, não é o objetivo ser vago aqui a questão, é que não podemos elaborar certos temas muito, portanto, falar em autores como Sócrates, como Platão, enfim, porque são autores que, na maioria dos casos, para iniciantes, não são ainda do seu domínio. Portanto, estamos a partir do pressuposto de um grupo que está a iniciar a dar os seus primeiros passos dentro da doutrina. Portanto, aqui o aspecto trabalhávamos de outra forma. Não é? Ok. Comentários? Por favor. Eu concordo com o senhor, porque assim, nem toda a gente que chega tem a mesma capacidade, não é, de assimilar as coisas. Então, eu acho que uma maneira de prender a pessoa é fazer uma questão sobre uma situação. Então, ouvir cada pessoa sobre aquela situação e depois, no final, orientar qual seria a melhor atitude a tomar sobre aquela situação. Fazer as pessoas refletirem sobre isso. Ok. É uma forma de abordar. Agora, muita atenção no seguinte. Se a gente pega um grupo de pessoas que não tem conhecimento desse espiritismo
e lança uma pergunta para elas, o que elas vão responder sobre a pergunta? Não, suponhamos, por exemplo, eu já vi essa situação. Suponhamos, há um... Não, pega o microfone por causa da gravação. É por causa da gravação, tem que ser. Suponhamos que há ou vai haver um acidente e qual seria a atitude se essa pessoa fosse da sua família, né, se achava bem que aquela pessoa fosse realmente ter um acidente, ou se fosse um ladrão, se achava bem, em vez de ir a ter a família, se ia ter ao ladrão, qual era a melhor atitude? O que é que estava correto? Não é? Certo. Na maioria das pessoas ia escolher a sua família, mas será que isso estava certo? Ok. Quer dizer, você ouviria num primeiro momento as opiniões pessoais sobre a questão. E depois você traria o que o Espiritismo nos explica sobre isso. Ok. Eu acho que isso é uma maneira de atrair, de explicar, e da pessoa tomar consciência do que é que realmente é bom, é mau, se nós estamos aí no caminho certo, se não. Eu acho que essa é a melhor atitude. Tudo bem. Agora, há muita atenção para a gente não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Não é? Quando a gente subestima um grupo, há um problema grave, porque todo mundo tem capacidades, elas podem não ter sido afloradas ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não subestimar os grupos. Lógico que a gente tem que examinar a nossa condição. De repente, se apresenta no centro, no bairro onde nós estamos, pessoas que não sabem ler. Se a gente vai dar um texto para eles lerem, nós estamos humilhando essas pessoas. Você não pode fazer isso. Então, a gente projeta o texto e a gente lê o texto com eles. Ou a gente pega o texto e lê com eles. Então, há formas de trabalhar. Agora, não significa que elas não tenham condições de entender. Se elas não sabem, por exemplo, quem que é Sócrates, então nós vamos explicar para elas quem é Sócrates. Elas têm direito de saber. Elas têm necessidade de conhecer. Porque, inclusive, para elas poderem aprofundar os conceitos do Espiritismo, elas têm que saber quem é Sócrates. Se nós não tem como, porque Sócrates foi a base do desenvolvimento, aliado naturalmente ao cristianismo, a Jesus, para o desenvolvimento do Espiritismo. Então, tudo bem, tranquilo, a gente considera a preocupação natural, mas não deixem de dar tudo que vocês podem, porque vocês subestimem o grupo. Eles merecem um bom planejamento, eles merecem introdução, merecem desenvolvimento, merecem conclusão, eles têm condições de alargar os horizontes deles sempre. Então, é a partir daquilo que a gente tem e a partir dali ir ampliando sempre. Tudo bem, gente? Não nos limitemos, nem limitemos o nosso trabalho em função de uma espécie de conclusão que a gente chegue de que o grupo não tem condição. Eu já tenho ouvido isso em vários momentos, e as pessoas dizem assim, mas o pessoal daquela região não tem condição. Aí eu digo assim, bom, eu tenho a impressão que você não conhece bem o pessoal daquela região. Porque se a gente for conhecer melhor, todo mundo tem condição. A gente só precisa saber o como. Que jeito é que a gente vai despertar aquilo para que aquelas pessoas também cheguem ali. Até o analfabetismo é vencido. Nós temos conhecido pessoas no interior do Brasil que aprendem a ler porque elas querem ler os livros espíritas. Porque elas veem, elas se encantam, ouvem a palestra, ouvem que é importante ler, e ela vai para a escola para aprender, depois de adulto já. Então tem acontecido. O Banco do Brasil tem utilizado os próprios funcionários para fazerem essas aulas no interior para as pessoas já adultas aprenderem a ler e escrever. Isso é uma revolução na vida da pessoa. Então, a gente tem condição de ajudar as pessoas a se superarem, tá bem? Lógico, você não vai pegar essa unidade que a gente entregou para vocês, ela é a terceira. Na realidade, nós já conhecemos esse grupo, é por isso que eu disse para vocês, vocês já conhecem o grupo, já estão convivendo com ele, porque já houve 2 unidades anteriores. Nesse período, a gente já conheceu esse grupo. Tá bem? Agora, se a gente está chegando de cara com o grupo, a gente está conhecendo agora, nós não temos como partir. Como é que eu entreguei material antes para eles? Eu nem sei quem eles são, nem sei se eles sabem ler, não sei nada, ainda eu preciso conhecer o grupo. Não é na primeira reunião que isso vai acontecer. A primeira reunião tem que ser de integração, de conhecimento, de alguma maneira, de socialização. Não podemos querer ter pretensão de apresentar conteúdo da primeira vez. Agora, é uma continuação, houve uma interrupção de férias, a gente está voltando, é um grupo já conhecido nosso, então a gente sabe o que a gente já pode fazer com eles. Correto? Tudo bem, gente? Pega o telefone, ou o microfone. As casas espíritas
não têm conhecimento algum. E eu dou aqui um complemento mais, é que quando chega um grupo que não tem qualquer conhecimento do que é o Espiritismo, dá inicialmente as primeiras noções do Espiritismo. Isso. E a partir daí, então, Isso. dá as indicações e orientações dos livros mais... Muito bem. Da própria doutrina, começando, por exemplo, os livros dos Espíritos. Mas, primeiro, dá-lhe as noções básicas, o que é o Espiritismo. Porque parte das pessoas chegam à casa espírita e não sabem. Não sabem. Levam-os muitas vezes a curiosidade do que é o Espiritismo. E então, aí... Se for detectada essa curiosidade do grupo, tem que ser atendida essa curiosidade. Pode haver um grupo que nunca viu nada, eles estão chegando ali, mas eles não têm essa curiosidade. Vieram porque eles são necessitados. Eles estão precisando de passe. Alguém disse para eles que se eles forem lá tomar o passe, eles vão se sentir melhor. Então eles vão por causa disso, não sabem nada. Eles não estão nem perguntando o que é o Espiritismo. Então a gente tem que identificar. Se for a curiosidade essa, tem que atender. E aí sucessivamente, na medida em que a gente vai conhecendo o grupo. Agora, nunca nos limitar em função das limitações naturais. Porque nós também chegamos no Espiritismo sem saber. E a gente foi progressivamente sabendo, devagarinho a gente foi aprendendo. Ainda hoje, quando a gente lê, depois de não sei quantas vezes, a gente tem estudado o Livro dos Espíritos, você pega de novo, você, meu Deus, mas como é que eu não me dei conta disso? Como é que eu não tinha percebido isso ainda? Porque a maturidade só vai chegando na medida em que a gente vai vivenciando. Ótimo, então nós temos diferentes tipos de público, não é isso, gente? Pessoas que não sabem nada, que chegam ali, curiosas, outras pessoas que vêm para ser atendidas, outras que já têm uma certa bagagem. Então, tudo isso tem que ser considerado. Mas o nosso planejamento considera isso e tem que ser bem feito o planejamento. Tá? Não deixa nada vago, não. Se pareceu que está vago, é porque está vago, tá certo? Então, tem que precisar bem aquilo que a gente vai fazer, para não acontecer de sair pelas ramas. A gente pode partir desse pressuposto que foi colocado por vocês. O que as pessoas entendem por Deus? Nós estamos tratando ali da definição de Deus, não é? Nossa, é muito interessante. O que elas entendem por Deus? Deixa elas falarem. Se elas têm ânimo para falar. Porque pode ser que você pergunte, são todo mundo tímido, ninguém vai querer se arriscar, né, gente? Aí, quando ninguém quer se arriscar, o que você faz? Aí vocês explicam para eles. Vocês já ouviram falar do cochicho? Sabe o que é cochicho? Aí fica todo mundo assim. Ó, eu vou propor para vocês o cochicho. Não precisa nem se levantar. Aqui do lado, você vai conversar com a pessoa que está do seu lado. Eu vou lhe dar uma pergunta, ela fala 1 minuto, você fala 1 minuto, sobre o que você acha da pergunta que eu vou fazer. E depois os dois conversam para ter uma conclusão. Os dois apresentam uma conclusão sobre isso. E qual que é a pergunta? O que você entende por Deus? 1 minuto, 1 minuto, está marcando no relógio, troca de dupla agora, é o outro que vai falar. O pessoal fica todo atento, querendo. Aí ele precisa falar naquele minuto, né? Ele se sente à vontade, porque aí os dois agora, a hora de conversar agora para chegar à conclusão. Qual a conclusão de vocês? O que vocês dois vão dizer? O que vocês entendem por Deus agora, os dois? Não precisa nem anotar, não. Conversa aí. Se quiser escrever alguma coisa, tudo bem, mas não precisa escrever, não. Mais 1 minuto, conversa. Muito bem, gente, agora vamos ouvir. Quem quer falar? Agora eles têm o que falar. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, são as diferentes dinâmicas que a gente pode aplicar para poder fazer a coisa acontecer. Você pega um grupo tímido, você larga a pergunta, fica todo mundo calado olhando para você e pedindo, pelo amor de Deus, não aponta o dedo para mim, não. Não é assim? Tudo bem, vamos lá, então. Ótimo, vamos para outro grupo. Temos mais 2 grupos. Diz o tema... Sim, o tema, portanto, o tema é Deus e a necessidade da crença em Deus para o homem. A necessidade da crença em Deus para o homem e o objetivo. Os objetivos. O objetivo, qual é o específico? Explicar a necessidade da crença em Deus para o homem. Ok. Vamos lá. E conceituar Deus à luz da doutrina espírita. Muito bem, também tem o conceito. São 2 objetivos, então. Portanto, na parte da introdução, de acordo com as tarefas de pesquisa previamente estabelecidas, quer na doutrina espírita, quer em relação às pesquisas científicas, e a realização de comparações entre elas. Na parte do desenvolvimento, portanto, a abordagem pessoal, os conhecimentos do grupo,
e propor a pesquisa sobre o tema, reunindo obras da codificação, pesquisas, portanto, nas fontes disponíveis no Livro dos Espíritos, primeira parte, da Lei da Adoração e das Leis Divinas, na Gênese, a Caminho da Luz, e também colocamos, portanto, a visualização do filme, portanto, também realizado pela National Geographic, portanto, da formação do planeta Terra. Depois, na realização, portanto, a realização de comparações e opiniões aos elementos do grupo. Depois, já na conclusão, após o debate, a realização de um cartaz produzido coletivamente, portanto, pelos elementos, componentes do grupo. E esse cartaz seria com o quê? Com o conteúdo que o Espiritismo traz sobre o conceito de Deus e aquilo que cada portanto, tem em termos de opinião sobre a necessidade da crença de Deus para o homem. Ok, muito bem. Bom, alguém quer comentar? Algum comentário, gente? Ok. Nós entendemos que... Pode repetir como é que foi a introdução? Que dinâmica vocês estão usando na introdução, que eu não entendi? De acordo com as tarefas de pesquisa previamente estabelecidas, quer na doutrina espírita, quer em relação a pesquisas científicas e realização de comparações entre elas. Isso na introdução. Tá. Essa introdução ela pode ser apresentada pelo facilitador, não é? E esse é um trabalho dele, ou pode ter sido combinada previamente e alguém apresentar. O que vocês não colocaram ainda, e esse grupo nos dá o ensejo de comentar isso, é que os participantes, a partir de um certo nível, eles podem preparar e trazer. Essa introdução poderia ter sido feita pelos próprios participantes. Isso, ótimo, excelente. Então tá bom. Então os participantes pesquisaram, eles vêm com a encomenda, eles sabem que eles vão ter 5 ou 10 minutinhos, e eles vêm, não é todo mundo, é um grupinho deles que foi escolhido previamente, e eles vêm e fazem a apresentação da introdução nessa ideia. Ok, aí vem o debate. Debate com base no quê? Na pesquisa de tudo que vocês colocaram aí, porque essas pesquisas foram feitas antes, não é? Aí vem para debater. É bom ter uma série de perguntas, o facilitador ter as respostas bem selecionadas, não é, daquilo que ele está perguntando, e deixar o povo falar, porque cada um vai falar daquilo que leu, daquilo que entendeu. E vai aparecer sempre um eu acho, aí daí a pouquinho eu acho não sei o quê, aí o outro eu acho não sei o quê. Quando está achando muito é porque não encontrou ainda, não é isso? Ou seja, a pessoa não leu, não pesquisou e fica achando e atrapalhando os outros com o achômetro dela. Então, aí cabe ao facilitador dar um direcionamento e perguntar, fulano, você leu? Eu li, sim. Então, não precisa dizer que você acha. O que você leu? O que você entendeu da sua leitura? Tranquilo, e vai em frente. Para ir eliminando esse negócio da opinião pessoal, que é muito, não é? A opinião pessoal a gente dá na hora de um depoimento, que a gente pediu qual é a opinião e tal, tudo bem. Mas se foi feita uma pesquisa, se foi feita uma leitura antes, já não cabe mais eu acho isso, eu acho aquilo. Cabe apresentar o resultado daquilo que a gente leu, que a gente encontrou. Naturalmente, na nossa interpretação, lógico. Cada um vai falar como entendeu, correto? Mas não fica no terreno do achômetro. E aí a conclusão, vocês colocaram, a realização do cartaz do final é interessante. Vai ser uma espécie de síntese. Só que nessa síntese já não pode mais entrar o posicionamento pessoal, tá certo? Que ele teve presente antes, foi debatido e tal. Quais as conclusões que a gente chegou, que o Espiritismo nos coloca sobre essas duas propostas? Qual o conceito de Deus? Não é? E o outro? Que eu esqueci? A necessidade. Não é? Por que o homem tem necessidade de crer em Deus? Mas já não é opinião pessoal, é daquilo que foi concluído. Tranquilo? Porque caberá ao facilitador no final, ao apresentar o cartaz, fazer um pequeno comentário, não é isso? Então, perceba que essa conclusão ela pode levar um pouco mais de 15 minutos, porque o pessoal tem que ter tempo de preparar o cartaz, ver o que vai colocar nele e apresentar o cartaz. Então, isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Tem que ser considerado isso. Tudo bem, gente? Muito bom. Pode.
Sim, isso na fase do debate no desenvolvimento. Correto. Muito bem. Tudo bem, gente? O que pode ser feito também no final, depois do debate e tudo, é o próprio facilitador ter trazido um PowerPoint ou cartaz para apresentar com as duas definições que a doutrina nos traz sobre o assunto. Tudo bem? Porque eles já debateram, já falaram, ele já largou perguntas que estão relacionadas com os dois objetivos. Agora, na hora da conclusão, a doutrina espírita nos fala isso e isso sobre o assunto. Tudo bem, gente? Ótimo. Vamos ao último grupo? Portanto, nós escolhemos o módulo 3, Deus. Portanto, o objetivo geral era apresentar Deus como uma inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Nós, então, era para definir Deus, então? Deus. Nós contextualizamos a aula como já sendo portanto, pessoas que já são participativas no centro e, portanto, já respondem com alguma atividade no centro. Portanto, começávamos a aula, portanto, por dar, portanto, na aula anterior, um tema sobre a abertura no livro dos Espíritos, do item 1 ao 16, a abordar o conceito de Deus, Gênesis também, e depois, na próxima aula, cada um trazer uma ideia pré-definida e uma experiência do que tiveram sobre aquilo que leram e que se integra com a vida da pessoa perante o Deus, portanto, o Deus que elas fazem. E, portanto, ao fazer, abríamos, portanto, a aula com uma prece, com a leitura, portanto, para criar uma harmonia e, portanto, haver um esclarecimento sobre as questões que vão sendo postas na aula. De forma a poder ter uma experiência de todo o grupo na harmonia que cada um, portanto, vivenciasse essa experiência que tem da existência de Deus para consigo, para coletivamente chegarmos a um consenso em que daí viesse uma ideia, portanto, sólida, uma base sólida, se integrasse dentro da doutrina espírita, do conceito doutrinário que a doutrina nos dá, e aí, portanto aí fazíamos, portanto, um objetivo que era sintetizar o que foi comentado, estabelecer pontos com conhecimento doutrinário para construir uma relação melhor com cada um, para cada um se conhecer melhor. O objetivo final seria, portanto, concluir com uma prece e dar seguimento, portanto, ao estudo, não é? Ok. Quer dizer que na conclusão vocês estariam propondo uma reflexão do significado de Deus na vida e o que isso ajuda a pessoa a ser melhor. Tá, ok. Essa é uma abordagem muito interessante que a gente precisa fazer periodicamente nas nossas atividades. O ideal é que todos os conteúdos que a gente debata, que a gente estude junto com o pessoal, leve a essa reflexão do uso daquilo para a nossa vida, para a nossa transformação moral. Isso é fundamental. Então, vamos lá. Houve uma introdução. A mim me pareceu, eu fiquei um pouco confuso com a introdução. Vocês já vão partir de que eles leram e tudo mais e já vão fazer a introdução entrando direto no debate? Qual seria a primeira atividade? Seria a leitura e oração. E logo em seguida, o que vocês fariam? Em princípio, portanto, seria a leitura, depois logo a prece, a seguir, e a harmonização de todo, portanto, do estudo, do grupo, tá. E depois, portanto, interagir, portanto, cada um sobre aquilo a leitura que fez. A leitura que fez. Tá. Para chegarmos a uma conclusão de que é fundamental, portanto, querermos acreditar que está relacionado com cada um a existência desse Deus que nós queremos. Certo. E que na doutrina espírita temos as bases para conseguir adaptar ao nosso crescimento moral a esse conhecimento. Tá. Aí o que acontece? Me deu a impressão que ficou sem introdução, que vocês entraram direto no desenvolvimento, tá certo? Examinem direitinho. Caberia alguma coisa de introdução aí. A introdução pode ser alguns 2, 3 minutos, 5 minutos do facilitador falando o tema. Não é o que nós fizemos? Nós propusemos a vocês uma leitura, nós esperamos que vocês tenham feito. Nós vamos tratar desse tema muito importante, está relacionado com a nossa vida, afinal de contas é o nosso Criador, algo assim nesse sentido e tal. E como a gente
teve a oportunidade de ler, quem leu e tal, e vê, pelo menos uma meia dúzia, 10 leram, ótimo, então vamos para o debate. Porque se ninguém leu, ele não vai conseguir fazer o debate do jeito que ele tinha previsto, ele tem que ter algo preparado na manga. Ninguém leu, e agora? Então, o passo é, se é fundamental que tenham lido, distribui um texto para que todo mundo leia, um texto básico de resumo do conteúdo. Por isso é que tem os subsídios, aí a gente pode utilizar. Percebe a coisa toda? Aí, então, fez aquela breve introdução, ficou sabendo como é que está a situação da turma, leram, ótimo, então vamos para o debate. Pelo menos uma parte da turma tem que ter lido. E, se não leram, vamos primeiro fazer a leitura. Aí divide rapidamente em grupos, cada um, né, grupinho vai ler o texto, começa a debater o texto no grupinho e depois já vem para o debate, para o grande círculo. E aí vamos lá, gente, o que a gente entendeu? Aí vai largando as perguntas e tal, e aí dá uma pincelada de vez em quando. Se vocês tivessem lido, nós poderíamos aprofundar mais. Então, seria importante nós fazermos a leitura. Não precisa ler todos os textos, basta ler um. Não é? E vocês vejam que aí mostra. Esse texto era curtinho, olha, só tem 2 páginas. Não é? Esse outro aqui daria para a gente ter lido em 10 minutos. Não é muito tempo. Deixa para o pessoal ficar pensando. E vai fazendo o debate conforme estava previsto, mas depois da leitura que o pessoal fez, né, que se não fez em casa. E aí vai para essa conclusão muito interessante, que é a reflexão, o momento de a gente pegar aquele conceito abstrato, que é muito natural. Deus está onde? A gente fica naquele, Deus está no céu, Deus está longe da gente, Deus está próximo de nós, Deus é nosso Pai. Como Pai, Ele está em nós. Então, aí fazer essa autorreflexão do significado, deixar as pessoas comentarem, não é? Dessa reflexão que a gente fez, desse debate, o que você conclui? Qual é a sua relação efetiva com Deus? Tudo bem, gente? Tranquilo, então? Beleza, muito obrigado pelo trabalho de vocês, foi muito bom. Vejam que é um exercício, a gente vai aperfeiçoando na medida que faz. Por que nós quisemos que vocês fizessem isso? Para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que ter uma coisa básica na cabeça da gente. Tem um tema, isso é fundamental. É preciso ter o objetivo geral e é necessário o objetivo ou objetivos específicos. Tendo isso, então eu preciso ter claro para mim que tudo que eu faço precisa de uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Eu não posso ter um encontro com as pessoas sem ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque senão eu não sei aonde eu vou chegar com aquilo. Mesmo eu tendo o objetivo definido, se eu não definir como é que eu vou começar, como é que vai desenvolver, como é que vai concluir, eu posso me perder no meio do caminho. Então, tendo claro isso na cabeça da gente, a gente agarra qualquer roteiro e a gente consegue aplicar. Os roteiros nos facilitam por isso. Eles já trazem isso. Eu examino. Está bom, eu concordei, então eu vou aplicar daquele jeito. O grupo está amadurecido para aquilo? Está adequado ao grupo? Então nós vamos aplicar. Agora, precisa de adaptação, eu tenho que saber. Eu não vou mexer nos objetivos, não preciso, os objetivos são universais. Normalmente, eles estão dentro do contexto daquilo que é necessário a pessoa conhecer, como pré-requisito, inclusive, para os outros assuntos. O conteúdo está dado ali, mas eu posso ter que dosar. Esse grupo tem condição de aprofundar mais do que isso. Então, não vou ficar nessa coisa básica que eles já sabem, eu preciso ir mais além. Não, esse grupo não tem condições de fazer isso numa reunião, vou ter que desmembrar isso em 2. Tem 2 objetivos ali específicos, vou tratar um numa e outro na outra. E aí eu tenho que pensar na introdução, desenvolvimento e conclusão da primeira, introdução, desenvolvimento e conclusão da segunda. Tudo bem, gente? Fica na liberdade do facilitador. Ele tem que ter condição para fazer isso. E o ideal, portanto, é trabalhar em 2 pessoas sempre, para um apoiar o outro, que se encontrem durante a semana. De preferência, que estejam preparando com antecipação de 15 dias a atividade. Por quê? Porque na semana do encontro anterior pode ter coisas para deixar com o pessoal, leituras a sugerir, livros a propor, ou divisão da tarefa que eles vão ter que fazer durante a semana. Se eu não vir com 15 dias de antecedência, vou deixar para a semana da atividade, eles tinham que ter lido essa página, caramba, agora o que eu vou fazer? Às vezes dá para mandar por e-mail, mas nem todo mundo vai ver, já não vai funcionar direito. Percebe? 15 dias de antecipação a gente está preparando a nossa aplicação do nosso roteiro.
Bom, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Nosso agradecimento à Federação Espírita Portuguesa. Estou atento, Vitor. Não falei espanhola dessa vez, que eu fui falar Federação Espírita Portuguesa no outro centro, falei espanhola, sem querer. Foi ato falho. E então, a gente agradece à Federação, aos centros que estão presentes. Conversem com os companheiros de outros centros. Se outro centro vier falar mal para vocês do trabalho de unificação, não deixem. Convide-os para estar juntos. As decisões são tomadas em conjunto. A federação tem assembleia dos centros. Então, se a gente quer que seja diferente, vem na reunião, não é? Dá opinião para o grupo. Se o grupo não aceitou, então é porque o grupo está pretendendo fazer uma coisa diferente. E a gente precisa, então, também ser humilde e acompanhar o grupo. Agora, se a proposta for boa, pode ter certeza que o grupo vai acatar. É uma questão de convivência. E a gente está numa atividade como essa, não é? É uma oportunidade muito interessante, porque é um intercâmbio. A gente aprende juntos. Então, é muito bom essas atividades de unificação. Por favor, vamos espalhar a ideia, não é? Para que se alastre e a gente recupere alguns recalcitrantes que não gostam de estar em conjunto e acham que não tem nada para aprender quando estão com os demais. Cuidado, porque o processo de fascinação é muito fácil de se instalar pelos espíritos inferiores. Quando a gente acha que não tem nada para aprender com os outros, a gente é muito egoísta, porque se a gente não tem nada para aprender, a gente tem alguma coisa para ensinar, para ajudar os outros a aprenderem. Então não vai conviver para isso? Minimamente vamos estar juntos para os outros aprenderem da gente. A gente vai ter a surpresa de ver que a gente tem muito que aprender com os demais. Muito obrigado por tudo, então. Obrigado, Vitor. A gente termina aqui. O pessoal está... Oi? Tá certo, com muita satisfação. E o pessoal está pensando no bolo. Olha lá o bolo. Parece um chapéu, ó. Parece um chapéu. Eu falei, se alguém pegar e sair com aquele chapéu na rua, vai ser atacado. Então vamos lá, gente. Vamos fazer uma prece. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa bênção, dessa oportunidade de convivência, quando os nossos corações vibram de alegria, de satisfação, pela presença dos espíritos amigos, que nos inspiraram durante o trabalho, a todos nós, no desenvolvimento das tarefas propostas, que nos apoiam nos nossos esforços de renovação espiritual. Agradecemos aos dirigentes do movimento espírita português, que do plano espiritual acompanham as equipes dos encarnados, e vibramos por todo o movimento espírita neste país, pelas pequenas casas, pelas casas maiores, pelos companheiros que não nos compreendem, que não compreendem o trabalho de unificação. Oramos muito especialmente, Senhor, por aqueles recalcitrantes que ainda não despertaram para a importância do amor, da fraternidade. E vibramos também por todas as pessoas de boa vontade que nesse país trabalham pelo bem dos seus irmãos. Não importa a sua filosofia de vida ou a sua religião. O que interessa, Senhor, segundo aprendemos da Tua mensagem, é que se dediquem ao bem, que nós também almejamos e ao qual também queremos nos dedicar. Oramos por toda a nação, nossos irmãos que aqui militam na busca do seu desenvolvimento, do seu crescimento, alguns com um nível de consciência muito pequeno em relação à espiritualidade e outros já despertando para essa realidade maior. Por todos nós oramos, na expectativa, Senhor, de que sejam beneficiados com vibrações de muita paz, de muita esperança, de muita iluminação espiritual. E oramos pelos espíritas de todo o mundo, também os não espíritas de todo o mundo que trabalham para o bem da humanidade. E oramos por toda a humanidade sofredora e necessitada. Quanta dor ainda, Senhor, quanto sofrimento, quanta miséria, quanta incompreensão. E nós temos o Teu Evangelho de luz para guiar as nossas consciências, que possamos despertar para Ele, introduzi-lo em nosso coração e termos condições, Senhor, apoiados por Ti e por Teus mensageiros de amor e luz,
conseguirmos realizar na nossa interioridade a paz que tanto almejamos, a realidade de um mundo melhor que tanto ansiamos, para que assim nós nos façamos trabalhadores da Tua seara, verdadeiras cartas vivas do Teu Evangelho, conforme a proposta do nosso irmão Paulo. Obrigado, Senhor, que os nossos lares recebam vibrações de carinho, que possamos chegar aí transmitindo aos nossos familiares energias positivas aqui recebidas e que nós possamos ter uma excelente semana de trabalho e de realização nobre. Obrigado, Senhor.